Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, é, na semana passada eu fiz dois vídeos sobre os Jogos Olímpicos. O primeiro contando a história de como surgiram os Jogos e o segundo contando sobre o massacre de Munique. Pois é, o dia que não acabou. Que, aliás, foi um dos momentos mais trágicos da história dos Jogos. Mas eu havia prometido um vídeo já há algum tempo, mas por problemas pessoais não deu pra fazer, né? Porque eu tive uns problemas de família, os problemas agora já tá tudo resolvido, então esse vídeo vai sair hoje. De todos os eventos esportivos que nós temos no mundo, os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos, as Olimpíadas de Inverno ou até mesmo as Olimpíadas da Juventude, também tem um outro evento importantíssimo que ocorre a cada 4 anos. Pois é, a Copa do Mundo, acreditem se quiser. E este ano completa-se 90 anos da primeira Copa. Mas como surgiu a Copa do Mundo? Vamos saber agora, sabe por quê? Porque, na verdade, a Copa do Mundo remete a um pouco antes. Apesar da primeira ter acontecido só em 1930, a FIFA surgiu um pouco antes. Pois é, a FIFA foi fundada em 1904. E olha só quais eram as nações que aderiram inicialmente à FIFA. São europeias, ó. Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, França, Suécia e Suíça. Pois é. Os primeiros esforços de se organizar uma competição de futebol do tamanho da Copa do Mundo foram realizados assim por um dos seus idealizadores, o holandês Carl Anton William Hirschman. Porém, quem foi o grande responsável pela realização da primeira Copa do Mundo em 1930? Pois é, o presidente da FIFA por mais de 30 anos, Jules Rimet. Por que você acha que tem a taça Jules Rimet, né? Vamos lá. Continuando. Esses esforços de Jules Rimet concentraram-se na década de 20, logo após o sucesso da competição de futebol que foi realizada nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928. Nessas duas competições, a seleção que levou a medalha de ouro foi a seleção do Uruguai. E a partir daí, o que acontece? Vamos realizar uma competição desvinculada do COI? Nisso, se intensificou até que, olha só, a reunião final que levou a decisão de organizar o primeiro Mundial saiu em 1928, lá em Amsterdã, na Holanda. Só que, e posteriormente, essa resolução ela foi confirmada em uma reunião em Zurique, na Suíça. Nesses encontros, olha o que foi estabelecido no básico de uma Copa do Mundo. Ser realizada a cada 4 anos, com um troféu produzido e oferecido pela própria FIFA, aberto a nações com todos os continentes, África, América, Europa, Ásia e Oceania. E se necessário, haveria uma eliminatória em cada continente para determinar os participantes. Por isso que acontece, a América do Norte tem a América do Norte e a América Central são ligados à CONCACAF. A América do Sul já pela Conmebol. Só que o que acontece? Há países da América do Sul ligados à CONCACAF. Na Europa, a UEFA e as outras, digamos, federações de outros países, né? Todas se uniram
pela FIFA. Pois é. Só que acontece, a definição da sede só aconteceu mesmo em 1929 e foi um assunto que resultou em debates bem acalorados, porque olhem só as nações que se candidataram à sede da Copa de 1930. Foram olha só os países: Hungria, Itália, Holanda, Espanha, Suécia e Uruguai. E num congresso realizado em Barcelona, foi escolhido como sede da primeira Copa do Mundo o Uruguai. Pois é. E olha só os fatores múltiplos que foram atribuídos a essa decisão. Desportivamente falando, representava a maior potência da época até então e já era o quê? Bicampeão olímpico. Questões financeiras, o que acontecia? O Uruguai ele se comprometeu a pagar as despesas de todos os participantes e construir um novo estádio para a competição. E essa primeira Copa contou com 13 seleções, com 13 participantes, representando a Europa, Bélgica, Romênia, Iugoslávia e França. Representando a América do Norte, Estados Unidos e México. Representando a América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. E nessa, quem confirmou o seu favoritismo e ganhou o título? Pois é, a seleção uruguaia. Acreditem se quiser. O Brasil teve uma participação meio modesta. Aliás, foi a pior classificação do Brasil em uma Copa. Nos 2 jogos, o Brasil acabou eliminado logo na primeira fase, porque perdeu a primeira partida contra a seleção da Iugoslávia por 2-1 e venceu a Bolívia por 4-0. Acreditem se quiser. E com isso, com os anos que foram se passando, a Copa do Mundo se tornou um evento assim grandiosíssimo, porque mobiliza uma quantidade de dinheiro enorme. E olha a relevância que ela foi ganhando e na quantidade de nações que começaram a participar dos eventos. Nas edições de 1934, 1938 e 1950, foram entre 16, 15 e 13 nações, assim respectivamente. Já em 1954 e em 1978, foram 16. E entre 1982 e 1994, o número se ampliou para 24. Mas, na Copa de 1998, na França, foram, enfim, utilizado o modelo de 32 seleções. Já que isso vai até a Copa de 2022. Por quê? Porque a Copa de 2026 já vai contar com 48 seleções. Pois é. Como é o modelo? Vamos lá de disputa. As 32 seleções são divididas em 8 grupos, cada um com 4. As 2 primeiras fases de cada grupo vão para a fase eliminatória, ou seja, vão para as oitavas. As 8 seleções vão para as quartas e por aí vai. E há também uma disputa. A disputa do terceiro lugar, que acontece? Cada seleção perdedora na semifinal vai disputar o terceiro lugar. E quais são as maiores vencedoras da Copa? Vamos lá, eu vou dividir aqui em posições. Com 2 títulos estão empatados o Uruguai, a Argentina e França.
empatadas com 4 títulos em segundo lugar. Alemanha e Itália. E a maior seleção até hoje vencedora da Copa, com 5 títulos, a seleção brasileira. E as maiores vices campeãs, no caso, a Alemanha, com 4 vices, a Argentina com 3, a Holanda também com 3 vices, e o Brasil só com 2 vices. Um em 1950, no Maracanazo. Pois é, ainda vou contar a história do Maracanazo para vocês, o que foi. E a outra derrota em 1998, quando foi derrotada pela seleção francesa por 3-0. Mas o Brasil também tem 2 vezes o terceiro lugar, 1938 e 1978. E olha só, 1974 e 2014 com o 4º lugar. A pior colocação até hoje do Brasil numa Copa foi o 14º lugar. Foi a pior. Acredite se quiser. E quais foram as únicas seleções a conseguir chegar à final da Copa 3 vezes consecutivas? Apenas o Brasil e a Alemanha. O Brasil disputou em 1994, 1998 e 2002. Perdeu a de 98, venceu a de 94 nos pênaltis contra a Itália, com aquele pênalti que o Baggio bateu para fora. E venceu contra a Alemanha por 2-0, mas perdeu em 1998 para a França. Foi o jogo em que o Ronaldo deu um apagão. Já a Alemanha também chegou a 3 finais consecutivas. Em 1982, 1986 e 1990. Perderam as 2 primeiras. Uma para a Itália e a outra para a Argentina. E venceu e deu o troco em 1990, vencendo a Argentina por 1-0. Agora, vocês querem saber? Eu vou contar aqui primeiro, eu vou fazer um resumo aqui de todas as sedes de 1930 até 2026. Eu vou ler aqui para vocês todas as sedes, que vai aparecer tudo na legenda, ok? E depois eu vou falar os campeões. 1930, Uruguai. 1934, Itália. 1938, França. 1942 e 1946 não ocorreu a Copa do Mundo devido à Segunda Guerra Mundial. Aí vocês vão falar, mas a Segunda Guerra Mundial não acabou em 1945? Acabou. Mas até que se reconstruísse tudo, né? 1950, Brasil. 1954, Suíça. 1958, Suécia. Parecidos, né? 1962, Chile. Pois é. Chile, mais uma Olimpíada na América. Mais uma Copa na América do Sul. 1966, Inglaterra. 1970, México. 1974, Alemanha Ocidental. Aí você vai falar, Alemanha Ocidental? É, Alemanha Ocidental. Porque até então existia um muro separando a Alemanha, o famoso Muro de Berlim. Ou seja, então a Alemanha ficou dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Vamos lá, continuando. 1978, Argentina. 1982, Espanha, relembrando a tragédia do Sarriá. Olha só, hein?
1986, México, porque o México sediou a Copa de 1986. A Copa seria realizada na Colômbia, porém, por problemas políticos, foi transferida para o México. Vamos lá. 1990. Itália, aliás, foi durante a Copa da Itália que morreu João Saldanha. Contei essa história, acho que no vídeo sobre a Rede Manchete. 1994. Estados Unidos, pois é. A primeira Copa nos Estados Unidos. 1998. França. 2002, a primeira Copa em 2 países, Japão e Coreia do Sul. 2006, a Alemanha, agora já unificada. A primeira Copa na África acontece em 2010, que foi na África do Sul de Nelson Mandela. Aliás, um pouco antes da abertura dos jogos da Copa, a bisneta de Nelson Mandela, a Zenoni, morreu num acidente de carro, com 13 anos. E foi na Copa do Mundo da África do Sul que se popularizaram as vuvuzelas, aquelas cornetas irritantes. Meu Deus, a criançada aqui em casa buzinava, isso eu queria dar com uma na cabeça de algum. Pois é. E também imortalizou a bola, a Jabulani. Quem não se lembra do grande Cid Moreira, Jabulani, nossa, era muito engraçado. Vamos lá, continuando. 2014, Brasil, mais uma vez no Brasil. E agora não foi o Maracanazo, foi o Mineirazo. Ai, Jesus, né? Ainda bem que eu não vi 7-1. 2018, Rússia. 2022, Catar. Aliás, a Copa do Catar vai ser realizada em novembro, porque no mês de junho é quente lá, viu? E 2026 será na América do Norte. Aí vocês vão falar, América do Norte? É, em 3 países. Pronto, bagunçou todo o mapa mundo. Estados Unidos, Canadá e México. Uma coisa bem maluca sobre a Copa foi a Copa de 2018. Foi a Copa mais louca de todas. Todo mundo acostumado a ver Itália, Estados Unidos, Holanda. Nenhuma dessas seleções foi. No lugar dos Estados Unidos foi o Panamá. Pois é. No lugar da Itália foi a Islândia. A Islândia. Ai, meu Deus, foi uma Copa muito louca. Foi bem louca mesmo essa Copa, hein? Egito, Islândia, qual outra seleção? Arábia Saudita. Uma Copa bem maluca, a Copa de 2018, hein? Seleções tidas como grandes não entraram. Pois é. Agora vamos lá aos campeões. 1930, Uruguai. 1934, a Itália de novo. Itália. 1930. Aliás, a Itália ganhou 2 anos seguidos, em 1934 e 1938. 1950, Uruguai. 1954, o primeiro título da Alemanha. 1958 e 1962, Brasil. 1966, Inglaterra. 1970, Brasil de novo, hein? 1974, Alemanha Ocidental. 1978, tá certo, Argentina. 1982, Itália. 1986, Argentina de novo. 1990, Alemanha Ocidental. Aí depois houve a queda do Muro de Berlim, a Alemanha se unificou. Vamos lá.
1994, Brasil. 1998, França, o primeiro título da França. 2002, Brasil. Pois é. 2006, Itália. 2010, Espanha. 2014, Alemanha. 2018, França. Pois é. A seleção da Rússia de futebol está banida da Copa de 2022. Por quê? Devido ao escândalo de doping. E em 1990, o que aconteceu? A seleção principal mexicana de futebol também foi proibida de disputar a Copa do Mundo. Por quê? Devido ao escândalo dos cachirules que estourou em 1988. O que foi o escândalo dos cachirules? Eu vou dar uma resumida breve aqui. Foi um escândalo de adulteração de idades da seleção mexicana juvenil em um campeonato da modalidade da CONCACAF. Pois é. Quanta confusão, né? Pois é. E agora, E o que acontece? Antigamente, as seleções que iam sediar as Copas tinham que fazer uma disputa de eliminatória para ver se ia para a Copa. Atualmente não. O que acontece? A seleção que vai sediar determinado país já está automaticamente classificada para a Copa. E aí é disputado as eliminatórias entre as outras seleções. Pois é. Bom, minha gente, era isso. Contei uma história que eu já estava prometendo há muito tempo. Agora sim a história saiu e eu espero sinceramente que vocês gostem. Porque 2020 é um ano olímpico, 2022 será ano de Copa. E na sua opinião, quem será que leva a Copa de 2022? Eu, sinceramente, eu preciso ver quais são as seleções que vão disputar, porque, olha, 2022 promete. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e tchau!